No deserto solitário e árido, Jesus emerge após o batismo, cercado por poeira e luz ofuscante. O Espírito soprou sobre ele. Ouvem-se ecos de uma voz celestial: "Este é o meu filho amado." Porém, longe das aclamações, o deserto aguarda. Em meio ao calor do dia, Jesus é guiado pelo Espírito, adentrando a solidão, onde o silêncio é pesado e denso. No fundo do deserto, ele enfrenta provações, enquanto criaturas do nada espreitam, simbolizando as lutas invisíveis. Diante de colina desolada, ele se ajoelha com seu olhar determinado. A oração é seu único consolo entre as areias. Embora o deserto traga solidão, é o cenário onde sua missão para a salvação da humanidade começa a se concretizar. No silêncio do deserto ardente, Jesus se encontra sozinho. A areia se estende até onde a vista alcança. O calor reflete sua determinação. Com seu estômago roncando em protesto, ele sente a fome como uma presença palpável, mas sua fé é um sustento invisível. Surgindo das sombras do deserto, a figura do tentador aparece. Seus olhos são frios, mas suas palavras são como mel. Se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. A tentação ecoa no ar pesado, desafiando o propósito de Jesus. Com firmeza, Jesus responde: "Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." As palavras são como escudo. O tentador, em um movimento ágil, leva Jesus a uma cidade elevada e o desafia a se lançar no abismo sem temor. Está escrito: "Ele dará ordens a seus anjos a teu respeito." A provocação ressoa. Mas em sua mente, Jesus lembra das Escrituras. Novamente, com voz firme, Jesus replica: "Não tentarás o Senhor teu Deus." A resistência o fortalece como um escudo celestial. Frustrado, o tentador leva Jesus a um alto monte, mostrando a grandeza dos reinos da terra, com promessas fatias de poder. Para isso, o tentador oferece tudo, mas Jesus, profundo em sua convicção, responde: "Só ao Senhor adorarás." A derrota do tentador é palpável. Esmorecido, ele se afasta, deixando Jesus em um deserto tingido de luz divina. Após as tentações, anjos vêm a Jesus, cuidando de suas necessidades. A solidão tornou-se um tempo de triunfo e preparação. Após as tentações, os anjos cuidavam de Jesus, trazendo o sustento que ele precisava. A luz do sol iluminava o deserto árido. Cercado pela vastidão, Jesus meditava sobre a missão que o aguardava. O peso da responsabilidade era palpável em seu coração. A cada respiração, a certeza de que seu caminho seria repleto de desafios se intensificava, mas a fé em Deus o mantinha firme. Então, uma voz sutil ecoou entre as pedras: "Se és filho de Deus." A dúvida tentava invadir seu espírito. Mas Jesus, revigorado por sua experiência, respondeu com firmeza: "Está escrito: não só de pão vive o homem." A voz se fez mais poderosa, oferecendo-lhe os reinos do mundo, criando um brilho tentador ao redor dos olhos de Jesus. Novamente, Jesus resistiu, citando a Escritura: "Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás." Um silêncio pesava no ar como uma tempestade prestes a estourar. A tentativa se tornava cada vez mais desesperada. Satanás, por fim, transportou Jesus ao pináculo do templo, desafiando-o a se lançar para baixo. A cidade se estendia vasta abaixo. A voz do tentador ressoou: "Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito." O ar estava carregado de tensão, mas a sabedoria de Jesus brilhou. Está escrito: "Não tentarás o Senhor teu Deus." A decisão estava tomada. Desaparecendo na bruma, Satanás recuou em frustração. Jesus sentiu alívio, mas a batalha ainda não havia terminado. Os anjos, ao redor de Jesus, reavivaram a força em seu interior. Eles trouxeram alimento e sustento renovador. Com seu corpo fortalecido, Jesus sabia que o tempo de sua missão estava próximo. A terra clamava por libertação. Ele começou a caminhar em direção à cidade, ciente de que cada passo o levava mais perto do cumprimento da promessa. Cada pedra no caminho contava histórias de longas jornadas, pressentindo a chegada de um novo tempo. O vento murmurava palavras de encorajamento. Nascendo uma nova esperança, Jesus sentiu a presença de Deus ao seu lado. Ao chegar à cidade, mirou os rostos aflitos do povo. Eles ansiavam por libertação, seu coração se encheu de compaixão. Em cada esquina, dores e anseios ecoavam. Ele sabia que era sua hora de trazer a palavra de esperança e cura. Reunindo-se com os discípulos, os conduziu à oração. A fé deles fervia, preparando o caminho para o milagre. Durante a oração, visões de milagres começaram a surgir na mente deles. A luz da manhã desenhava novas esperanças. Jesus então olhou para o céu e pediu que a vontade de Deus se manifestasse, pronto para agir em nome dos aflitos. Na praça da cidade, a palavra de Jesus ressoou, curando os enfermos. Os corações se uniram em fé e adoração. Com cada cura, a notícia se espalhava. A missão havia começado e o testemunho da graça de Deus se espalhou. Enquanto a cura se espalhava, multidões encheram as ruas em busca de milagres. A atmosfera pulsava de expectativa e fervor.
Jesus, cercado por pessoas, observava os rostos aflitos e lembrava-se de sua missão. Ele havia vindo para salvar e curar. Um leproso apareceu, clamando por misericórdia. Na multidão, sussurros de dúvida e pavor sussurraram por entre os presentes. Com compaixão profunda, Jesus estendeu a mão e tocou o leproso. O silêncio envolveu o grupo enquanto esperavam o milagre. Instantaneamente, a pele do leproso se restaurou, um grito de alegria irrompeu, ecoando por todo o vale como um cântico de louvor. As curas continuavam, Jesus falava sobre a fé que salva. Cada palavra sua ressoava como um bálsamo para almas aflitas. Um fariseu se aproximou, desafiador, questionando a autoridade de Jesus. Uma tensão crescente pairava no ar. Jesus, sereno e firme, respondeu com sabedoria. Suas palavras eram como flechas, atingindo o coração da incredulidade. O fariseu se retirou, mas suas palavras azedas deixaram ecos de dúvida entre os ouvintes. A divisão se formava. Jesus, percebendo a necessidade de fé, falou sobre o reino de Deus. Sua voz era como música suave, tocando corações duros. Enquanto muitos se humilhavam em arrependimento, outros continuavam céticos. Dois mundos em constante confronto. Jesus viu a luta dentro de cada um. Com um olhar terno, ele sabia que a verdadeira missão estava apenas começando. Os ventos do deserto começaram a soprar suavemente sobre Jesus, que estava em pé, cercado por uma multidão ansiosa, cheia de dúvidas e expectativas. Com uma voz firme, ele anunciou: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A multidão murmura, refletindo sobre suas vidas. Entre os ouvintes, um homem caído se aproximou, clamando por misericórdia. Jesus olhou para ele, e algo profundo aconteceu no coração da multidão. Com um toque gentil, Jesus disse: se quiseres, pode ser limpo. O homem, com lágrimas nos olhos, respondeu: quero, Senhor. A cura se fez instantânea. Vendo a transformação, a multidão reagiu com júbilo, suas vozes se unindo em louvor. Elas sentiam a verdadeira promessa de redenção se manifestando entre elas. Jesus, com a certeza da missão, seguiu adiante, o deserto agora um campo fértil para a fé. A madeira da cruz esperava, mas o amor já estava no coração.